Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio desse audacioso projeto IMEXcast. Tenho procurado trazer em todos os episódios alguma novidade. Hoje a gente está mais uma vez quebrando uma barreira. Estamos aqui num processo totalmente internacional. Abbiamo qui due persone italiane. Dovrà fare questo episodio in italiano e portoghese, ma perché non so parlare molto italiano, la vado a fare in portoghese. Questo è il primo e único podcast sul comércio estero della Serra Gaúcha. E hoje eu apresento para vocês então o Oscar Lenzi e a senhora Eva Micheli, que são um grupo de empresários da região do Trento, e vão explicar para nós hoje como a gente pode estreitar relações que já são muito próximas aqui da Serra Gaúcha com a Itália. Oscar, Eva, piacere. Piacere nostro, mio. Piacere, boa tarde. Boa tarde, boa noite, buongiorno. Tutti, tutto bene? È un grande piacere poter essere qui e partecipar desse programma e dessa iniziativa. Desde já damos os parabéns de promover essa nossa atividade de comércio exterior que cada vez mais se está alargando. Bacana, bacana. Até eu costumo fazer apresentações e deixar um pouco da apresentação, mas eu quis deixar para ti poder explicar para nós um pouco do que é a Rubiconex, um pouco do teu trabalho. Tu pode ficar à vontade, explana para nós, a gente vai fazer algumas perguntinhas assim, tentando direcionar para questo. Potremmo parlare italiano, ma in portoghese sarebbe meglio. Sì, então praticamente eu sou uma espécie de antena da Rubiconex, que é uma empresa que está localizada em Trento, no norte da Itália. Aqui está a sócia majoritária da empresa, a doutora Micheli, que ela vai explicar melhor, falar melhor sobre a empresa. E a nossa função é aquela de fazer com que exista um ponte comercial entre Trento e o Brasil, mas Trento porque tem a sede central, mas di Trento trabalhamos com toda a Europa e o Brasil nessa área di commercio exterior e di interscambio. Piacere, grazie Leonardo per questa opportunità. Chiedo scusa ma non parlo molto portoghese, cercherò di spiegarmi in italiano. Io sono l'amministratore di Rubiconex, noi siamo un'azienda di consulenza di Trento e ci occupiamo di commercio estero. Abbiamo il piacere per il Brasile di lavorare con Oscar Lenzi, che fa da ponte fra l'Italia e il Brasile. Di cosa ci occupiamo noi? Noi aiutiamo le piccole e medie aziende italiane a crescere a livello internazionale, quindi creiamo ponti, le aiutiamo a trovare clienti, fornitori, partner di produzione di vario tipo in tutta Europa e in tutto il mondo. In particolare per quanto riguarda il Brasile lavoriamo con Oscar Lenzi. Quindi la nostra idea è di essere alcune persone a Trento che seguono, siamo 5 persone a Trento che seguono le aziende in Italia, vanno a visitarle, parlano con loro, organizzano incontri, andiamo in fiera e poi abbiamo in tanti stati stranieri delle antenne come Oscar in Brasile, che ci aiutano a sviluppare i progetti commerciali per le nostre aziende. Il nostro progetto con Oscar è di poter aiutare non solo gli italiani a venire nel vostro stato, in Brasile, in particolare a Rio Grande do Sul, ma aiutare anche le imprese brasiliane a venire in Italia per trovare partner, clienti, rivenditori, anche fornitori e a venire anche in Europa. In Europa perché noi da Trento lavoriamo con tutti gli stati europei, lavoriamo molto con Germania, Austria e Svizzera, a Trento parliamo tutte anche tedesco, lavoriamo molto con la Spagna, possiamo lavorare con la Francia, con l'Inghilterra, con i paesi scandinavi. C'è tanto commercio che cresce anche con le repubbliche baltiche e lavoriamo anche con l'Est Europa. Parliamo tutte le maggiori lingue europee, italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese e un po' di russo. Adesso dovremmo iniziare a studiare anche portoghese. Bella giornata, bella dita. Eu vou fazer pergunta em português. Sì.
e vocês podem traduzir, pode, né? Mas eu acho que vai ficar fácil a gente conseguir, né? Quais são os países hoje que a Rubiconex tem negócios assim, os mais importantes assim fora da Europa? América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai. Come sono os negócios com esses? Quali paesi? Sì, ho capito. Allora, lavoriamo molto già con Oscar sul Brasile, abbiamo già alcune case history sia di aziende italiane che stiamo portando in Brasile, sia di aziende brasiliane che cercavano dei prodotti italiani, li abbiamo trovati per portarli giù, ma anche aziende italiane che cercavano prodotti locali da portare in su. Poi magari lascio la parola a Oscar così vi racconta un po' in portoghese, abbiamo 4-5 case history già interessanti e il nostro obiettivo è che poi dal Brasile si possa esportare anche verso gli altri paesi dell'America Latina. Poi come Rubiconex lavoriamo molto con tutto il mondo del Medio Oriente, quindi molto in Turchia, gli Emirati Arabi, Dubai, Arabia Saudita. Abbiamo un partner molto affidabile in Estremo Oriente, per cui possiamo cercare prodotti in tutti i paesi orientali, Cina, India, Thailandia, Vietnam, e gestire da lì sia la ricerca dei prodotti, delle materie prime, dei componenti e curare poi la logistica verso l'Italia o verso altri paesi con i quali siamo in collegamento. Abbiamo curato qualche transazione anche con i paesi Stan, Afghanistan, Uzbekistan, questi paesi. E poi lavoriamo molto anche in Europa e stiamo adesso seguendo un progetto di importazione dal Sudafrica, di macchine prodotte in Sudafrica e progetti di sviluppo commerciale sui paesi del Nord Africa per aziende italiane, quindi spaziamo un po' in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Europa viaggiamo molto, anche noi da Trento, visitiamo molte fiere internazionali, tante sono in Germania ma non sono fiere di tedeschi, sono fiere dove arrivano espositori e visitatori da tutto il mondo. Ne abbiamo tante in Germania, ne abbiamo tante in Nord Italia, quindi cerchiamo di avere contatti a livello internazionale. L'obiettivo nostro è poi di rafforzare anche per vicinanza culturale questi rapporti Italia-Brasile e riuscire ad avere sempre di più un flusso costante di merci che dall'Italia vanno verso il Brasile, che dal Brasile vengono verso l'Italia o verso l'Europa. Magari lascio spiegare a Oscar alcuni casi pratici che abbiamo seguito e che stiamo seguendo. Bene, então a Itália, como vocês sabem, é um país que tem uma forte tradição industrial, sempre foi um país de ponta entre os países mais industrializados, porém a Itália tem uma particularidade. 70% do setor econômico industrial italiano se baseia em pequenas e médias empresas familiares, uma realidade muito parecida que se encontra aqui na Serra Gaúcha ou em particular modo do sul do Brasil. Porém, essas empresas são muito bem organizadas, estruturadas, seja do ponto de vista de processos produtivos, de desenvolvimento de produtos, de tecnologia, però são sempre pequenas e médias empresas. E hoje o mercado está cada vez mais globalizado. Então, um dos pontos chaves do nosso trabalho é que a pequena e média empresa, hoje como é hoje italiana, ela tem que ir no mercado dos países emergentes. Até ontem trabalhavam em países que tinha uma economia consolidada, países da Europa, mas hoje a Europa é um mercado único. Estados Unidos, Japão, alguns países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita, Dubai, esses países do Golfo. Nos últimos anos, com a globalização da economia, vieram novos países emergentes, entre eles o Brasil, que tem uma forte tradição industrial, econômica, hoje é a oitava ou nona potência do mundo, economicamente falando, e automaticamente essas empresas querem vir operar no mercado. E muitas empresas também de pequeno e médio porte do Brasil se demonstraram interesse também em interagir nesse mercado global. Então a gente faz um trabalho como um alfaiate faz um terno sob medida, levando em consideração
trabalhar em países distantes e emergentes para as empresas italianas de pequeno e médio porte não é fácil, porque se vai encontro a barreiras de entrada, barreiras ligadas à burocracia, sistema tributário fiscal, questão de certificações de produtos e tudo mais. E nós fizemos bons trabalhos já, citando um exemplo, estamos aqui na Serra Gaúcha, porque estamos desenvolvendo uma joint venture entre uma empresa da nossa região de Trento com uma empresa daqui, num setor específico tecnológico. Conseguimos também, por meio de uma empresa aqui da região, exportar os equipamentos dele para o mercado italiano, que é uma coisa muito significativa, um produto, uma máquina da Serra Gaúcha que vai para o mercado italiano. Um trabalho muito interessante desenvolvemos no setor da zootecnia, junto com uma empresa italiana, na qual fizemos uma parceria com distribuidores técnicos especializados neste setor. E também um grupo brasileiro nos buscou porque estão interessados na busca de um produto específico italiano e gostariam de poder importá-lo e nos contatou para podermos fazer todo esse processo de colegamento. Um ponto positivo do nosso trabalho vem do fato que a maior parte dos nossos interlocutores no Brasil são pessoas de origem italiana, então em comum existe a cultura, a língua, o dialeto. Nós em Trento falamos um dialeto que é simile ao Veneto, a maior parte aqui o pessoal é Veneto, e esses são os pontos chaves, praticamente os cases são. Sim. E são muitos, cada vez muito mais. O acordo também entre a União Europeia e o Mercosul vão acelerar de muito esses intercâmbios, não? Uma mão lava a outra, questa è una mensagem e stiamo lavorando molto insieme a disso. Perfetto. Se posso aggiungere, Sì, come diceva Oscar prima, tantissime aziende piccole, medie italiane, che noi chiamiamo PMI, sono aziende molto brave nel creare prodotti nuovi, nell'usare tecnologia, nel proporre design italiano, nel fare made in Italy, quindi i prodotti sono molto validi, ma magari spesso non hanno competenze all'interno per gestire il commercio estero, non hanno al loro interno un export manager o un reparto di vendite all'estero, perché magari non vendono tanto all'estero, non hanno ancora iniziato, e quindi per questo figure come noi sono molto importanti per accelerare questo processo, per non fare errori che poi costano tempo, costano denaro, e per proprio rendere fluido, no? Tutto il processo di import e di export, per facilitare questo ponte, perché se tu azienda italiana, come ci è capitato di avere un caso, conosci magari in fiera in Europa un potenziale importatore brasiliano, benissimo, torni a casa e dici, bene, io adesso ho l'importatore, ma tutto quello che viene dopo, costruire la relazione con l'importatore, capire come fare le pratiche per entrare in Brasile, capire come certificare il prodotto, capire come gestire i dazi, è qualcosa che l'azienda piccola media italiana non domina, non riesce a fare da sola, e quindi il nostro supporto, il nostro aiuto serve proprio per dire: o partiamo dall'inizio e troviamo noi l'importatore, oppure se tu lo hai incontrato in fiera, per passaparola, perché ha visto il tuo sito internet e poi non sai come costruire la relazione e renderla continuativa e renderla fruttifera, farla fruttare, a questo punto possiamo intervenire noi con anche una rete di partner che abbiamo in Italia e qua in Brasile, che poi possono intervenire anche su punti meno commerciali. Allora noi a Trento e Oscar qua facciamo sviluppo commerciale, diamo una mano, costruiamo relazioni, ma poi magari serve il servizio di logistica, come nel caso della tua azienda, Leonardo, serve un qualcuno che ci aiuta a scrivere un contratto internazionale, quindi serve un avvocato che magari sappia gestire le relazioni fra Italia e Brasile, serve un'agenzia di traduzione per produrre della documentazione valida in italiano o in portoghese, quindi abbiamo attorno a noi tutta questa rete di soggetti che poi possiamo portare direttamente dall'azienda italiana o brasiliana per riuscire a far funzionare il loro business. Perfeito. Maravilhoso, é um processo
A gente fala em proximidade cultural aqui, né? A gente falou um pouco ali, né, Oscar? Como é que vocês enxergam esse... Alguns enxergam como barreira, tá? Me dá uma visão mais ou menos dentro do que a Rubiconex faz. Essa proximidade cultural aqui, que especificamente a Serra Gaúcha tem com a Itália. Isso tende a projetar uma ideia de fazer um negócio um pouco mais... como é que eu vou dizer assim? Um pouco mais pujante, um negócio um pouco mais... Essa partner que tu me comentaste aqui, que a gente tem hoje, uma empresa italiana vindo abrir uma joint venture aqui. Essa proximidade cultural, ela tem ajudado vocês a entender? Ou são dois teimosos brigando? Como é que funciona? Como é que tu enxerga isso? Ma o fator cultural, in un contesto di globalizzazione economica, onde você encontra chineses, russos, indianos, mexicanos, etc., poder encontrar do outro lado do mundo uma realidade onde os valores culturais, seja também de comunicação, valores como trabalho, a criatividade, o dinamismo, o conceito de família também e outros valores, é meio caminho andado. As barreiras mais importantes são ligadas a questões legislativas, burocráticas, que são normais de cada país, não? A minha observação, no Brasil tem um sistema tributário fiscal muito complexo, entendê-lo não é fácil. Existem muitos custos excessivos nesses processos também, e também existem todo um processo de, como dizia a Eva, de encontrar o interlocutor válido. Porém, o fator cultural ele é meio caminho andado. O ponto fundamental é que quando o empresário italiano vem para cá, se sente em casa, e quando o empresário daqui vai para a Itália, a nossa cultura, a cultura latina, a cultura italiana, não é somente um potencial cliente, mas sim também um amigo, não, que vai fazer parte. Então, essas parcerias nascem também uma amizade que reforça cada vez mais pelo fator cultural de se entender, de se comunicar até com o olhar. Maravilha. Essa è una cosa che vorrei sottolineare che ha detto Oscar, c'è proprio questa somiglianza tra Italia e Brasile nella gestione delle aziende. Anche qua vedo tante aziende a conduzione familiare, no? Sì. Quindi non è come rapportarsi con altri stati dove la PMI italiana ha come controparte un'azienda grande, ha un'azienda, un gruppo grosso, e deve abituarsi a dinamiche diverse, a un modo di lavorare diverso, a processi interni. Cioè vedo molta somiglianza, molta sintonia su come lavora l'azienda italiana, intesa come azienda di proprietà familiare, e l'azienda brasiliana, dove anche qua è molto diffuso qua da voi, no? Tutti questi cognomi trentini, veneti, qualche cognome friulano, quindi c'è proprio questa anche se siamo dall'altra parte del mondo, siamo molto vicini. E un'altra cosa che secondo me rafforza molto questo business e che può, assieme all'accordo del Mercosur, veramente far crescere gli scambi fra Italia e Brasile, è questa voglia sia dei brasiliani che degli italiani di essere flessibili nella produzione e di cercare soluzioni su misura. Negli esempi che ha illustrato prima Oscar, le aziende italiane che abbiamo portato qua in Brasile hanno i loro prodotti, hanno un catalogo di prodotti, sono dei prodotti abbastanza standard, però questi imprenditori sono venuti personalmente in Brasile per capire come il loro prodotto doveva essere adattato per essere venduto sul mercato brasiliano. Hanno parlato con gli operatori, sono stati in fiera, hanno parlato con gli operatori, sono tornati in Italia e prima di mandare i primi prodotti di serie si sono impegnati per riuscire a personalizzare i prodotti in maniera che vadano bene per le esigenze locali del mercato brasiliano. Tutto questo è un'affinità di pensiero, di modo di lavorare che non è facile da trovare, che non in tutti i mercati internazionali si trova e non in tutte le dimensioni di azienda. Quindi questo
accelera molto il fatto di poter lavorare assieme, di far crescere i flussi di import e di export fra i due paesi. E existe algum setor mais interessante, assim, Existe algum setor mais que há um intercâmbio maior? É o agro, é o médico, é a indústria, a automação? Bene, a coisa interessante, falando do contexto de Brasil e Itália-Brasil, é que a Itália, por uma sua tradição, existem os clusters. Então, as regiões italianas se diversificaram em setores específicos. Claro que todos trabalham um pouco com tudo, mas cada região italiana, por sua vez, tendeu a se qualificar. Nós pegamos a questão de Belluno nos óculos, a questão de Verona na indústria da panificação, a Modena no setor automotivo, e Vicenza no setor dos móveis. Então, claro que aqui também no Brasil existe em especial modo aqui no sul Brasil, esses setores de diversificações setoriais. Por cidades, né? Sim, por cidades. Aqui na Serra Metalmecânica, Bento Gonçalves, a indústria moveleira, o setor vinícola, não? Você vai para Blumenau, por exemplo, em Santa Catarina, encontramos o setor têxtil, você vai para Joinville, no setor automotivo, você vai para Lages, o setor madeireiro, e você vai para Chapecó, em Santa Catarina, o setor agroalimentar, como é o caso aqui também de Passo Fundo, na região de Erechim, o setor de transporte e equipamentos. Então, a Itália, por sua vez, a Rubiconex, como comentou a Eva, ela opera em todos os setores italianos, em particular modo. Então, podemos operar em vários. O setor metalmecânico é o setor per excelência da Itália. Depois tem o setor de alimentício, o setor medical, o setor da construção civil, que cada vez está se modernizando. Um ponto-chave vem do fato que a questão mão de obra está cada vez mais complicada, porque é necessário produzir sempre com qualidade, com produtividade para ser competitivo. Então, a tendência hoje de muitas indústrias brasileiras é a modernização do parque fabril, e não somente do parque fabril, em processos para melhorar, e também, em alguns casos, o processo de engenharização. Não se fala somente de intercâmbio de produtos, mas também de serviços na área tecnologia, software, robótica, automação industrial, engenharização de produtos, etc. Então, esse é um ponto. Então, a responder a sua pergunta, são muitos setores. Em qualquer setor. Mas tem uma coisa comum desses setores, que é a convergência para resolver esse problema da mão de obra, para que haja. Não resolver a escassez, mas assim, dar uma certa qualidade à mão de obra que está sendo empregada. Esse é um problema que a Itália vive hoje? Mão di obra? Sì, il problema della manodopera specializzata è un problema che abbiamo anche in Italia, sì. C'è molta ricerca da parte delle aziende di manodopera specializzata con competenze tecniche e non sempre è facile trovarla. Si sta cercando anche di costruire sempre di più ponti col mondo della scuola e dell'università, però sì, è una situazione che viviamo anche in Italia. Volevo anche aggiungere a tutto quello che ha detto Oscar il fatto, qualcuno di voi che all'ascolto potrebbe pensare, ma se operate in tanti settori, come fate a conoscere tutti questi settori, tutti questi prodotti, no? Allora noi, ogni volta che abbiamo un progetto nuovo, un'azienda nuova, facciamo sempre della formazione sul prodotto dell'azienda e sull'azienda stessa, su come è stata la storia di questa azienda, chi ci lavora, cosa fanno all'estero, se non fanno niente, se hanno già fatto qualcosa, in che paesi, e chiediamo sempre una formazione sui prodotti alla quale partecipiamo noi, alla quale poi si collega Oscar. Oscar, quando viene in Italia, viene con noi a visitare le aziende, in modo che ognuno di noi poi sa di che prodotto sta parlando, di cosa parla. Poi chiaramente nel momento in cui il dialogo con i partner in Brasile diventa più tecnico, certo deve esserci anche
qualcuno dell'azienda, no? Però lì per riuscire a spiegare, andare nei dettagli, fare ricerca e sviluppo, personalizzare il prodotto, ed è proprio per questo poi che i produttori italiani vengono in Brasile a visitare le fiere, a visitare le aziende. Però alla base c'è comunque un approfondimento con le aziende produttrici italiane, se sono italiane da portare in Brasile, o brasiliane se sono brasiliane da portare in su, rispetto ai loro prodotti e alla loro realtà aziendale, in modo da noi sembriamo per l'esterno una persona quasi interna all'azienda, no? Dobbiamo dare questa impressione quando poi dialoghiamo con gli operatori esteri. Para poder fazer, né, essa conexão. Sempre teve muito interesse por parte das empresas aqui do sul do Brasil, de pequeno e médio importe, di entrare in contatto con a Itália, seja pelo fato que a Itália tem essa particolaridade da pequena e média empresa, seja pelo vínculo cultural que une. Foram organizadas missões, alguns sucessos se verificaram, mas a maior parte não levaram a um bom ponto. Eu quero aqui usar um dito, um provérbio vêneto, em dialeto vêneto, que diz o seguinte: il can que gadou paroni, ele morre de fame. Quero que dizer com isso? Quero dizer que, às vezes, a empresa brasileira espera que a empresa italiana faça acontecer, e a empresa italiana pensa que a empresa brasileira vai fazer. Então aí nós entramos como Rubicon X, porque nosso trabalho é constante de comunicação para fazer que qualcuno que deixa da manhã al can, como detto in dialetto. Mas esse é o ponto fundamental, um ponto de força. Muitos visitam feiras, voltam com tantos catálogos, contatos, e fica uma pilha que fica até uma coisa engombrante, que depois passa um ano, dois, o que eu vou fazer com esses catálogos dessa feira, não? E então a ideia nasce sempre de eu quero fazer isso, estou buscando isso, em cima disso, como a Rubicon X, ela está dentro desse sistema, fica muito fácil. Eu quero aqui aproveitar também para dizer dessa nova conjuntura que estamos vivendo. A economia, cada 50 anos, ela muda, o conceito econômico. Tu achas que esses 50 anos é um ciclo sempre? 50 anos. A economia estuda isso. Eu acho já. Que ele está um pouco menor o ciclo. Né? Falo das questões de macro, não falo de evolução. Eu falo de 50 anos de ciclo de conceitos. Em que sentido? Hoje, 3 elementos. O primeiro elemento eu chamo de demografia. Siamo em 8 bilhões de pessoas no mundo, ok? Io sento che grande mercato, 8 bilioni di persone, no? Até pouco tempo atrás, poucos desses 8 bilhões de pessoas tinham acesso ao consumo. Pouquíssimos. Foi a globalização da economia que deu um giro. Hoje, a globalização da economia faz parte do sistema que respiramos. A Eva chegou ontem da Itália, depois vai para os Estados Unidos, você vai para a China, outro vai para a Turquia, um container que chegou dos Estados Unidos, que está indo para... Então, é uma coisa normalíssima, coisa que 20 anos atrás não era assim. Então, os mercados estão cada vez... As barreiras estão caindo. Claro, alguns estão colocando, mas por motivos é uma coisa um pouco mais política, mas a globalização permitiu o fato de as empresas italianas, e em particular modo as empresas brasileiras, de interagirem com o mundo. Então a globalização, ela permitiu isso. Então é só olhar aqui na nossa região da Serra Gaúcha quantas empresas exportam, quantas empresas importam, que é uma coisa, porque não é mais aqui o mercado europeu, o mercado americano, é o mercado da África, ou da América Latina, do Vietnã, da Indonésia, do Cazaquistão, países que ninguém sabia que existiam em alguns casos. E o terceiro elemento importante, isso vale essas informações para a empresa, é a tecnologia. Hoje, no celular, aparelho que nós temos, tem mais tecnologia do que a espaçonave que foi para a Lua em 69. Então você pode mandar mensagens, se comunicar, traduzir, falar em qualquer tipo de língua, mandar arquivo, mandar projeto, fazer pagamentos, fazer tudo. Então você tem acesso. Então, resumindo, são 8 bilhões. Hoje, esses outros bilhões que a globalização da economia é um grande mercado,
e você tem acesso à tecnologia que te ajuda a interagir com mais facilidade nesse contexto. Então, esses são os novos tópicos da economia. Claro que ela muda todo dia com tecnologia, mas temos que ver nessa visão. Na visão, o mundo é cada vez menor e o mercado é grande. Ecco. Eu preciso fazer uma pergunta, então, talvez não esteja no roteiro, mas ela vai... É uma reflexão, na verdade. Quando a gente fala em comércio exterior hoje, minha área, né? Porque preponderantemente nós negociamos muito com a China, né? Isso é o que domina o mercado. Como é que esse movimento todo da Rubiconex, enfim, do interesse de estar aqui e trazer levar coisas para a Itália, como é que se enxerga esse mercado da China especificamente dentro desse projeto, dentro desse sistema? O que vocês enxergam? É um facilitador? É um concorrente? É um parceiro? Como é que a China está nessa história? O mercado, como eu falei antes, ele é global, é competitivo. A China está fazendo a parte dela e nós temos que fazer a nossa, como Itália, o Brasil a dele, cada uma dele, porque o mercado é global. Então a China fez um pulo de qualidade, mas a tendência também é eles encontrarem elementos concorrenciais, barreiras, etc. Hoje a China é um grande mercado. Eu quero também lembrar que até ontem a China focalizava em exportar. A economia chinesa cresceu muito. O mundo é feito de 8 bilhões. Só aquele país tem quase 2 bilhões. Então imagina o mercado interno deles. 20%, sì. Imagina. E poi magari dall'Europa e anche da qua, in Cina e in Estremo Oriente, cerchiamo magari materie prime, componenti semilavorati che magari da noi non troviamo. Non è per forza sempre concorrenza. Sì. Alle volte è anche cercare qualcosa che da noi non è disponibile o che magari ci sono aziende che acquistano in Brasile ciò che trovano disponibile per un certo tipo di produzione loro, ma magari per un altro tipo di produzione a basso costo possono acquistare dalla Cina e avere 2 linee di prodotti, una linea che noi in Italia chiamiamo premium, con acquisti e gestione tutta italiana, europea o da altri continenti, e una gestione di un prodotto magari più low cost con l'importazione delle materie prime o di semilavorati. Certo, in alcuni casi il mercato è globale e c'è molta concorrenza, ma in alcuni casi anche cercare qualcosa che da me non è disponibile o cercare qualcosa che mi permette di diversificare il mio portafoglio prodotti per poi vendere su più mercati, perché a sua volta certi prodotti di un certo costo, di una certa qualità vanno in certi mercati e altri prodotti vanno in altri, quindi è un interscambio continuo poi. Eu fiz essa pergunta porque a gente conversou algumas vezes, né, Oscar, sobre essa relação China-Brasil. São diferenças culturais que há entre China e Brasil. O chinês, ele quer vender, ele quer fazer negócio, mas ele quer vender. E a Itália, com esse projeto aqui mais consolidado, busca parceria. O Mercosul, dentro desse ponto, está sendo bem visto para que haja realmente essa parceria e não seja só apenas mais um concorrente. Eu vou te dar esse exemplo dos maquinários. Nós operamos muitas máquinas aqui. Se prefere hoje dentro do mercado que as máquinas sejam europeias. Ainda temos esse conceito. Mas o chinês está dizendo que ele tem qualidade. Olha, sim, estamos vivendo num mercado concorrencial. Qual é a diferença, falando das empresas italianas nessa área de máquinas e equipamentos? Um know-how antigo, muita experiência, muita expertise. Porém, os italianos se distinguem dos chineses, dos alemães, dos americanos, porque eles fazem a máquina para satisfazer a tua exigência. Porque o dono é o engenheiro e vai projetar, ele dá uma solução
para você. Então, atrás não tem só uma máquina que te vai produzir uma cadeira, mas vai ter uma máquina que vai te produzir aquela cadeira que você quer que ela seja feita com uma qualidade específica, otimizando também a tua estrutura produtiva, porque não é só uma máquina que vai fazer o teu processo, mas é um conjunto de elementos. É uma solução. É uma solução. solução. Bravissimo. A palavra-chave é nós italianos, as empresas italianas em particular modo, dão a solução para você não só continuar produzindo o teu produto standard, que o chinês tranquilamente pode produzir, mas te dá o fato que tu pode continuar a crescer, modernizar e melhorar a tua qualidade do produto, porque como eu falei antes, o mercado é enorme, é globalizado, e você tem a possibilidade de colocar o teu produto desde que você tenha qualidade. Okay? No mercado a preço econômico, a China domina por série de fatores. E eu penso que a indústria brasileira agora ela vai se colocar também aquelas que queiram fazer as parcerias para poder ter qualidade. Mercosul, o Brasil tem essa particularidade que é o país mais industrializado, é um mercado regionalizado. Hoje são 300 milhões de pessoas que fazem parte desse mercado. A tendência de outros países também quererem aderir. São realidades que permitirão sempre, cada vez mais, o fato é que a União Europeia com o Mercosul tem uma troca e é um vínculo não somente econômico, mas também um vínculo multicultural, porque se tu vai ver a presença europeia nesses países, esses 4 países è fortissima, in special modo quella italiana. Sì. Proprio una questione di posizionamento diverso, no? In Estremo Oriente noi abbiamo volumi, quantità alte, abbiamo prezzo economico. Dall'Italia tu puoi ricevere creatività, flessibilità, adattabilità di quello che ti porto per risolverti il problema qua in Brasile, non ti porto una macchina standard, come diceva Oscar, uguale per tutti, ti porto la macchina adatta per il tuo territorio e per la tua produzione. Vengo, ne parlo con te, torno, la sviluppo, te la propongo, la aggiusto, la sistemo, e questo fa parte del Made in Italy, della creatività italiana, della flessibilità, dell'essere in grado di produrre qualità alta anche su volumi che non sono enormi, no? E di offrire un prodotto interessante che ti risolve un problema, che migliora le tue vendite, la tua produzione, i tuoi acquisti, dipende da cosa cerchi, e che ti offre una soluzione con tecnologia avanzata, con se c'entra anche un aspetto di esteriorità, con un bel design che magari in altri mercati non trovi, e con un prezzo interessante, ragionevole. A gente está falando aqui de uma coisa, então, que é, para mim, resume tudo, o poder do Made in Italy. O poder do Made in Italy, sì. Sì, Made in Italy, Made in Italy, Made in Italy. O Made in Italy ele se colocou no mercado internacional para satisfazer a exigência do ser humano, do homem, do ser humano. A Itália é líder no setor daquilo que o ser humano usa no dia a dia. Roupa, comida, bebida, automóvel. Então, o Made in Italy é focalizado naquilo que nos dá prazer de ser. Uma boa roupa, um bom relógio, um óculos, e uma boa comida. Então, ok, vai ter muitos concorrentes, mas vai ser difícil. Porque a história, são mais de 3, 4 mil anos de história que isso é concebido. A industrialização, ela nasce do setor artesanal das cidades medievais. Durante a Idade Medieval, os países do norte da Europa vinham para a Itália sequestrar os artesãos italianos, que eram os melhores, para poder levar nos países deles para melhorar. Então, tem um processo. Depois, falando de globalização, foi a Itália que começou. Como a Itália? Cristóvão Colombo era italiano, descobriu a América. Marco Polo foi o primeiro ocidental a comercializar com a China. Caboto fez o giro do mundo. Então, Sim, tudo começou. Sim, então esse o Made in Italy é uma coisa que vai além de um produto.
se vocês vão visitar uma empresa italiana que faz um produto, não é um produto, é um filho, é uma coisa dele que nasceu dentro. Cioè, Cioè, è culturale, è culturale, né? non è un... Sono prodotti bravi, belli, buoni, fatti bene e che funzionano. Quindi è questo il valore, no? Perché magari anche da altre parti possiamo trovare prodotti che funzionano, ma non sono così belli. O magari li troviamo un po' meno belli, ma non funzionano così bene, no? Anche il cibo, è difficile trovare qualcosa di simile, no? È difficile. Ed è difficile trovare qualcosa su misura fatto così bene. Bene, va bene. É o que eu sempre digo, falo no escritório, o pessoal também. Comércio exterior não é só China. Temos outros países para explorar. Porque hoje no dia a dia a gente se perde, né? É China, é China. Bom, gente, passou rápido. Abbiamo finito. Considerações finais, Oscar, Eva, querem deixar mais um recado aqui pro nosso ouvinte, nosso público? Estamos presentes, estamos interagindo com a realidade e essas parcerias entre empresas daqui com empresas italianas, que podem ser de contratos comerciais, de importação, de exportação, joint ventures, são coisas que se transformam em realidade, em projetos, e nós temos os instrumentos, como a Eva conversou antes, com expertise de mercado, por tempo que trabalhamos nisso. Se alguém está vendo esse podcast, vê que eu sou careca e eu perdi muitos cabelos fazendo esse trabalho, não foi fácil. Estamos aí. Va bene, va bene. Eva? No, io non li ho ancora persi tutti, ma sono già corti. No, io vorrei garantire anche a chi è in ascolto che la nostra collaborazione è costante. Io e Oscar ci sentiamo tutti i giorni. La mattina, quando devo fare qualcosa per il Brasile, guardo l'orologio per vedere se lui si sarà alzato o se è troppo presto per chiamarlo. Quindi noi e tutto il mio staff ci sentiamo quotidianamente su tutti i progetti e ogni volta che c'è una situazione da risolvere mettiamo in moto quotidianamente i partner che abbiamo in Italia e qua in Brasile. Quindi certo, un'azienda magari non è che chiama noi e domani mattina aumenta il business, però sicuramente con noi ha un accompagnamento sempre costante e siamo sempre alla ricerca di soluzioni per poter aiutare le aziende brasiliane e italiane a crescere. Va bene. Made in Italy, Made in Brasil, consistência. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como a gente pode melhorar o negócio através dessa conexão Brasil-Itália, a gente vai falar num próximo, talvez, episódio sobre como funciona a província autônoma do Trento, porque é uma curiosidade também que o pessoal me pede. Acho que nós temos mais um minutinho para mais um minutinho. Explica para nós como é que funciona a questão da província autônoma do Trento. Que diferença tem isso na... Então, eu, além de fazer esse trabalho, eu sou o representante oficial do governo da província de Trento junto à circunscrição consular do Paraná e Santa Catarina. Aqui na região tem o meu colega, Felipe Bernardi, que ele é vinculado à circunscrição do consulado de Porto Alegre. Seja eu que ele, representamos oficialmente o governo da província de Trento. Nós trentinos temos uma história um pouco particular, porque até 1918 nós fazíamos parte do Império Austro-Húngaro e antes éramos um principado vescovil legado ao mundo germânico, ao mundo do Sacro Romano Impero, legado a essa cultura. Então Trento sempre teve um vínculo muito ligado com o mundo germânico. Fato está que o Concílio de Trento, que dividiu a igreja em igreja católica apostólica romana e aquela protestante, foi feito em Trento porque é uma cidade de ponte entre o mundo germânico e com os processos de pós da Primeira Guerra Mundial e com tratativas que se evoluíram também depois da Segunda Guerra Mundial, a região de Trento ela criou um acordo entre Hubert e De Gasperi, um austríaco, e o primeiro-ministro italiano De Gasperi, que era trentino, dando autonomia. Hoje Trento, na Itália, existem 20 regiões autônomas. Das 20 regiões, 5 são autônomas. As duas ilhas, Sardenha e Sicília, a Vale d'Aosta, que é na fronteira com a França, Friuli Venezia Giulia, que é na fronteira com a Eslovênia e também com a Áustria, e Trentino Sul Tirol, Alto Adige,
na fronteira com a Áustria. Porém, somente 2 províncias são autônomas. Nós temos uma região autônoma e as províncias de Trento e de Bolzano, por sua vez, também são autônomas. Então, tudo aquilo que nós praticamente produzimos em matéria financeira, 95% volta para a região. Isso nos permite ter uma qualidade de vida, termos serviços de excelência, e uma parte também dessa é direcionada em pesquisa e desenvolvimento. A Universidade de Trento é uma das melhores da Europa. Muitos jovens de origem trentina do Brasil estudam, muitos se formaram na Universidade de Trento, e é um dos lugares onde o turismo, para vocês terem uma ideia, a província tem entre 530 mil habitantes e todo ano recebe 5 milhões de turistas. Então, no inverno com as estações de esqui, no verão com os lagos, e as várias manifestações, são feitos vários, o Festival da Economia Mundial é feito em Trento, o Festival do Cinema di Montagna, i mercatini di Natale, no período de Natale, le feste virgiliane, que é o padrão da cidade de Trento, e tantas outras iniciativas enormes que a província. E desde já, queria convidá-los, a quem de interesse, de conhecer a nossa província. E depois experimentar os nossos excelentes vinhos também, e os nossos pratos típicos, que são muito parecidos com os daqui, como a polenta, a fortaia, a lucane, lo speck, com certeza i canederli. Em casa. Sim, sim. Va bene, va bene. Sarà un piacere receberlos. Va bene, vi ringrazio. Grazie a te. Grazie mille. Pessoal, gostaram do episódio? Querem saber mais sobre esse projeto? Chama inbox, curte aí o vídeo, nos adiciona na lista, e em breve a gente vai voltar com a segunda parte desse projeto, que está sendo um desafio, mas está sendo superado e é sensacional. Obrigado para todos. Tenham uma ótima semana. Arrivederci. Obrigado, arrivederci. Obrigado.